Amores, página 137. Bem, no iniciozinho do nosso texto tem uma informação que eu quero trabalhar aqui com vocês. Vamos extrair o máximo dessa informação. Veja o que diz. O título, Conexões, Arte e Tecnologias, a desmaterialização do corpo. Agora, por que no início fala de materialidade? E lá no finalzinho, para fechar o conteúdo, fala de desmaterializar. Vocês já se apropriaram do conceito, da definição, já tem como concluir o que vem a ser a materialidade. Se nós já sabemos o que é a materialidade, fica mais fácil entender o que é desmaterializar. O que seria desmaterializar? Tendo como elemento para embasar a tua resposta, a imagem aqui de um dos trechos do curta-metragem Ghost Catching. Eu acho que é assim que se pronuncia em inglês, Ghost Catching. Então, como que nós podemos responder a esse questionamento? Conexões, arte e tecnologia, a desmaterialização do corpo. Meus amores, o bailarino Bill, não é? Nele é colocado todo um aparelhamento, que é aquele mesmo aparelhamento que é utilizado para que você faça filmes. Por exemplo, passou um filme no domingo, o jogador número 1, que tinham personagens, e esses personagens, eles eram digitais. Aqueles personagens digitais que nós víamos no filme, eles se movimentam exatamente por conta desse tipo de trabalho que é desenvolvido, que foi a mesma técnica que foi utilizada no Ghost Catching, que é o motion capture, ou seja, a captura do movimento. É colocado no artista, no ator, no bailarino, no profissional, e ele desenvolve os movimentos depois, com as técnicas que eles conhecem. Eu volto a dizer a vocês, vocês têm como falar mais sobre todas essas tecnologias com muito mais propriedade do que a professora que fala com vocês agora, mas aí eles aliam todo aquele conhecimento. E o que foi que eles fizeram? A dança acontece no Ghost Catching, ela acontece de fato, mas no entanto não tem nenhum bailarino lá. O que eles fizeram foi desenhar, eles deram uma moldura para o movimento. E a moldura que eles deram para o movimento não era um corpo humano. Então, o que aconteceu? Ela foi desmaterializado. Foi a desmaterialização do corpo. O corpo não mais dá visibilidade para o movimento no curta-metragem. Não é o corpo que dá visibilidade para o movimento. E sim, não é a imagem lá daquelas luzes, daquela tecnologia que eles utilizaram. Elas é que fazem o desenho. Em nenhum momento aparece o bailarino. Em nenhum momento ele, não é? Em nenhum momento aparece o bailarino desenvolvendo nenhum dos movimentos. Mas o movimento, ele ganha um desenho, ele torna-se visível aos nossos olhos por meio daquele sistema, não é, de luzes que vai desenhando o movimento. Então ali o corpo foi desmaterializado, ele foi desmontado ali. Não precisava mais. É como uma roupa, não é? Que você está vestindo, aquela roupa, enquanto você está vestindo, ela desenha o teu corpo. Uma vez que você tira aquela roupa, ela não mais faz o desenho do teu corpo. Você joga ela do jeito que você joga, ela fica ali. Mas enquanto eu estou vestindo aqui, ó, a roupa, ela desenha o meu corpo. Uma vez que eu tiro esse jaleco aqui e jogo ele em algum lugar, ele não faz mais o desenho do meu corpo. Aqui o que nós vemos é a materialização do movimento, sem que seja necessário um suporte humano. O suporte era humano, tornou-se um suporte digital, um suporte tecnológico, não é? No movimento, não é? Não é nem um movimento, é na união
de som com as imagens e da visibilidade, você consegue visualizar. Aí é o movimento que se materializa em si e que dispensa o suporte, ou seja, dispensa, no caso, o corpo do bailarino. Desde a segunda metade do século XX, misturas e fusões entre as artes e a tecnologia vem gerando variadas expressões artísticas, nas quais a questão da combinação de materialidades também é constantemente questionada. Como nós sabemos, as artes, ou seja, as manifestações artísticas, elas têm um grande potencial. Que até mesmo para nós ainda é desconhecido. A arte, ela está sempre se transformando. E muitas vezes, ao combinar essas diversas materialidades, você acaba dando origem a novas formas de se manifestar artisticamente. Um belo exemplo disso é Lígia Clark, que quem quiser conhecer, bota lá no Google, no YouTube, vocês vão ver obras belíssimas. Mas ela tem uma obra Bichos, não é? Que na visão dela, ela dá uma nova visão para um bicho. Um bicho que ela fez de lâminas de alumínio, ela colocou dobraduras. E é um objeto que ele toma a forma que você, ao tocá-lo e ao mudar os movimentos, as peças, girar as peças, você faz com que ele assuma uma nova forma. O que é isso? Ela pegou elementos lá do concretismo e jogou nessa nova possibilidade que recebeu o nome de movimento neoconcreto, onde o autor da obra convida o espectador, o observador, a fazer parte dela, mexendo nela, tocando nela, transformando ela, e ao passo que ele vai se transformando também. Então, houve aí a combinação de dois movimentos. Um movimento surgindo, o neoconcreto e o concreto, e aí a combinação desses elementos faz surgir novas propostas artísticas, e aí dá vazão, não é? Dá origem para o neoconcreto. Aqui também, para a nossa aula, essas combinações também dão origem a novas formas de você ver a dança. No início, quando se pensava em dança, lembra da nossa aula passada? Pensa numa bailarina, você imediatamente é levado, é induzido a pensar, já vem aquela imagenzinha pronta, não é? Pronta e acabada daquela bailarina tal qual nós conhecemos. Mas hoje eu posso fazer uma bailarina, eu posso fazer um desenho de uma bailarina no estilo da proposta do curta-metragem que nós trabalhamos hoje. Por quê? Porque agora eu posso combinar a tecnologia, posso combinar luzes, esses efeitos sonoros, esses efeitos, esse sistema, essas técnicas 3D, aí a própria dança em si. Aí já entra o bailarino, entra a música, a composição musical, entra o bailarino, entra o profissional da área de informática, entra toda a aparelhagem tecnológica, entra luz, computadores. E aquela dança que eu já estou acostumada a ver, a dança com a qual eu tenho familiaridade, que conheço, cede lugar, cede espaço para uma nova proposta de dança, há uma nova maneira de você dançar, de você se manifestar por meio da dança. Você não quer se apresentar? Utilize essa tecnologia. Não quer levar o seu próprio corpo como suporte? Dá vazão para novos suportes, que foi o que o Ghost Catching fez. No curta-metragem de dança, nós estamos falando tanto, realizado pelos artistas digitais. Olha só uma nova proposta. Nós tínhamos lá no início das nossas aulas, nós tínhamos o artista. Hoje eu já converso com vocês, não é?
usando um novo termo. Já temos aqui uma artista digital. Paul Kaiser e Shelley Sklar. O alemão Paul Kaiser e o americano Shelley Sklar. Junta, não é? Convida o bailarino Bill Jones. Parece uma animação gráfica computadorizada. Eu vou ler novamente só porque eu perdi aqui a leitura. No curta-metragem de dança Ghost Catching, realizado pelos artistas digitais Paul Kaiser e Shelley Sklar, o bailarino e coreógrafo norte-americano Bill T. Jones parece uma animação gráfica computadorizada. E é massa, né? Até a música mexe com a gente, aquele som que você não está familiarizado, não é? De repente ele começa a penetrar o teu aparelho auditivo e aí a tua visão está extremamente aguçada porque você não consegue tirar os olhos ali daqueles movimentos. E o movimento que ele vai fazendo e que vai sendo desenhado também. É muito envolvente o curta, não é? Não precisava ser de longa-metragem. Ele já passa toda a mensagem dele só com aqueles 7 maravilhosos, inebriantes minutos. No filme, dança e cinema interagem com o vídeo, o computador e a internet. Olha só a combinação aqui. Aqui nós temos a dança, o Bill, temos o cinema, temos o computador, temos a internet e ainda tem o vídeo. Veja quantas linguagens juntas para dar origem a uma linguagem nova. Quantas linguagens eles precisaram lançar mão para dar origem a uma nova linguagem, uma nova proposta. No filme Dança e Cinema, interagem com o vídeo, o computador e a internet, abrindo uma nova tendência para as artes do movimento, a desmaterialização do corpo. A proposta do filme é capturar o essencial do movimento por meio de processos digitais, que foi o que eu expliquei para vocês. O que só seria visível para o observador, para a plateia, se tivesse um bailarino, já não é mais necessário o bailarino. Ah, professora, então vamos esquecer aquela... Não, vamos esquecer as performances feitas por pessoas? Não. Eu só estou dizendo a você e mostrando e provando, não é? Como a arte é dinâmica e como ela se adequa, ela toma a forma da sociedade em que ela está. Então, em um dado momento, é óbvio, né? Eles pensaram, não é? Cada um dentro dos seus conhecimentos. O bailarino norte-americano, os artistas digital, o Paul Kaiser e o Shelley Sklar, juntaram com outros técnicos, cada um com o seu conhecimento e cada um foi dando o melhor. Lembra que eu falei lá no início? Cada um oferecendo o seu melhor. Então, cada um foi colocando dentro da panela o que há de melhor dentro de si. Cada um colocando um pouco do seu recheio ali dentro, deu origem, não é? A essa performance, não é? A esse movimento digital. A proposta do filme é capturar o essencial do movimento por meio de processos digitais. Foram gravadas primeiro as cenas do dançarino girando e dançando, que foi o que eu expliquei para vocês, não é? Que é aquele processo em que é colocado na pessoa. A mesma coisa do filme do Shrek, não é? Ali tinha uma pessoa cheia tinha uma espécie de eletrodos, onde ele vai desenvolvendo os movimentos e depois, não é, aquele personagem digital, ele começa a ganhar vida. É assim que acontece no cinema. Então aí já bebeu na fonte da computação gráfica utilizada no cinema.
Foram gravadas primeiro cenas do dançarino girando e dançando, captadas também por meio de sensores ópticos colocados ao corpo em movimento. Depois essas imagens são multiplicadas e editadas, promovendo uma interação umas com as outras, nas quais são aplicadas ainda efeitos de computação gráfica. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre a riqueza que a arte pode nos oferecer nos mais variados campos que nós temos acesso, não é? Na parte intelectual, na parte emocional, na parte psicológica, na parte humana de cada um de nós.